Gente, desta vez eu trouxe, tá? Um material para vocês. Eu tenho esse livro aqui, é o meu primeiro e único livro que eu escrevi ainda. É Entendendo as Alianças de Sangue. Esse livro a gente levou, acho que uns 10 anos, para ele sair como livro. Né? Deus me deu essa palavra, ele virou uma apostila. Por muitos anos ele virou uma apostila igual a essa aqui. E ela ficou sendo só uma apostila. Você não vai escrever um livro, o pessoal lia a apostila, dizia, está muito bom essa apostila, tem que escrever um livro dela. Só que a apostila é uma coisa que você faz um resumo. E um livro você tem que esmiuçar, explicar. E eu não tinha essa manha de explicar as coisas bem sucinto, né? Então levou muito tempo para virar livro. Essa ex-apostila agora é um livro. E esse livro aqui, gente, ele é um livro de libertação. Ele é um livro de libertação e de conhecimento. Dentro desse livro, nós temos algumas orações dentro dele. Aqui eu falo sobre sangue na área familiar. O sangue é abençoado e bendito e o não abençoado, ou seja, o iníquo. Falo sobre tatuagem, falo sobre inseminação artificial, falo sobre o sangue de Jesus. É impossível se escrever sobre sangue e não falar do sangue de Jesus, né? Você tem que falar sobre isso. E sangue nas religiões. O que as religiões, por que elas usam o sangue e o que o sangue significa. Então, uma palhinha para vocês: sangue é uma moeda no mundo espiritual. E é uma moeda de grande valor, dependendo do tipo de sangue que é. E aqui também eu explico sobre vários tipos de sangue, tanto na área ciência, como na área das religiões. Né? Então, é bem interessante, vai estar lá atrás, para vocês darem uma olhada depois. E eu trouxe as apostilas. Essa daqui é sobre abuso e suas consequências. O que leva a vida, o que faz na vida da pessoa que passa por um abuso. O que acontece com ela, como é que ela se desenvolve na vida adulta, quais são as consequências desse trauma. Então, essa apostila a gente desenvolveu ao longo de 25 anos de Ministério de Libertação, trabalhando com pessoas que foram abusadas, e desenvolvemos esse material para ajudar quem? Professores de escola dominical, professores de escola, pais, né? Pessoas que trabalham com gente, precisa conhecer esse material, tá bom, gente? Aí temos esse material aqui também, que é a sexualidade saudável. Aqui a gente fala sobre a sexualidade do ponto de vista de Deus e como o cão perverteu a sexualidade humana e o que é parafilias e todas as outras disfunções da sexualidade, ok? E essa apostila nós vamos trabalhar um pouquinho dentro dela hoje. Algumas áreas dela eu pensei para a palavra de hoje, que é sobre paternidade, gente. Assim, nós vamos desvendar um pouquinho sobre a paternidade hoje. É a última parte do tema da mensagem de hoje, é a paternidade. Mas essa apostila, ela fala sobre o trauma de uma paternidade mal resolvida. Ou seja, enquanto muitas pessoas passam a vida dela relacionando com os pais, e esses pais representam bem Deus na vida dos filhos, muitos filhos passam a vida toda buscando relacionar com os pais e nunca conseguem. E isso gera um trauma da orfandade na vida delas. E esse trauma da orfandade vai para o resto da sua vida. Se eu tiver eu atendo pessoas mais velhas que eu, mais tempo de vida, que ainda tem o mesmo trauma daquela criança de 8, 10 anos, que o pai foi embora e começou outra família. O trauma, a dor dentro daquela pessoa, não importa a idade, é o mesmo. A dor é a mesma. E ela convive com essa dor a vida toda. Porque o trauma da orfandade é um trauma muito forte na vida da pessoa. 90% dos brasileiros tiveram algum trauma na área de paternidade ou da maternidade. Porque não é só pai que traumatiza filho, mãe também traumatiza. É raro, não é tão comum,
mas quando a mãe traumatiza um filho, é algo bem cruel. Eu não sei porquê, mas parece que as mulheres conseguem ser mais cruel do que os homens ainda. Porque geralmente o trauma da paternidade é o abandono, é a falta da presença. Mas a mãe, ela dificilmente tem o trauma do abandono. Geralmente é o trauma dos maus tratos. É quando a mãe prefere um filho ao outro. E isso causa algo muito forte emocionalmente. Esse material vai estar ali atrás e depois vocês podem adquiri-los. Amém, gente? E vocês vão estar abençoando missões também quando vocês adquirirem esse material. Amém? Amém, gente? Oh, glória a Deus. Ainda bem que vocês estão aí, né? Gente, nós queremos trabalhar essa questão hoje sobre a função do homem. A palavra de hoje é a função do homem na família. Nós vamos trabalhar depois um outro tema, né? No futuro, que é a função do homem na sociedade, né? A função do homem em outras áreas, mas hoje nós vamos trabalhar a função do homem na família, a função do homem familiar. Então, vamos ter uma palavrinha de oração e a gente já começa o nosso tema, amém? Pai, obrigado por esse tempo, nós queremos sujeitar esse tempo a Ti. Obrigado por cada um desses homens, desses meus irmãos que estão aqui. Senhor, alguns muito experimentados, mais do que eu, outros menos, mas eu peço que o Teu Espírito Santo nos ajude a comunicar tudo o que o Senhor quer fazer na vida deles. Pai, eles estão aqui com o coração aberto e eu quero ser um instrumento Seu para poder tocar a vida de cada um deles com essa palavra. Que o Senhor esteja regando essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Antes de Deus dar uma família para o homem, Ele deu uma tarefa. Lembra lá em Gênesis? Quando Deus formou Adão, o que Deus deu para Adão fazer? Eu vou trabalhar com vocês, eu quero que vocês interajam comigo. Qual que era a função do homem? Dominar o mundo. Rapaz, como é que é o nome dele? Meu malvado favorito. Johnny. Qual era o trabalho desse homem? Então, era administrar. O que ele tinha que administrar? Um jardim. Mas antes de ele administrar um jardim, Deus deu uma outra tarefa para ele. Ele tinha que trabalhar como botânico e ele tinha que trabalhar também como como é que é o nome desse que trabalha com os bichos? Biólogo. Porque ele tinha que dar nome para todos os animais. Gente, isso é uma tarefinha tão simples, tão básica, que ele deve ter levado, segundo alguns cientistas, uns 120 anos para fazer esse trabalhinho que Deus deu para ele. Coisinha básica, uma besteirinha na vida dele. Antes de Deus dar a Adão uma mulher. Deus não deu uma família para Adão. Deus deu uma mulher. Então, antes de Deus dar uma mulher, Deus deu o quê? Um trabalho. E que trabalho? Era um baita trabalho. O que Deus deu para Adão era administrar o que Deus tinha feito. Diz assim, eu vou fazer um jardim, vou te colocar nesse jardim para você habitar, mas você vai ter uma tarefa. Você vai nomear as minhas criaturas. E Deus não brincou quando ele fez bicho. Gente, ele foi abundante. Você sabe quantas espécies de grilo existe? De barata, de borboleta. É uma coisa inimaginável. Eu tive na África que tem bicho lá que nem ele sabe o nome. De tanto trem esquisito, estranho que tem ali. Então, gente, era uma baita tarefa que Deus deu para ele. Então, Deus, quando Ele cria o homem, Ele não cria o homem para ficar de boa. Eu tinha um conceito, que eu achava assim, que Deus foi muito mal conosco. Porque o trabalho era consequência do pecado, era o meu conceito.
Até que Deus disse assim, não, ele já tinha trabalho antes do pecado. Ele tinha que administrar um jardim, tinha que administrar tudo que eu criei. Era muito trabalho. Então o trabalho, quando Adão peca, ele não já era algo conhecido, só que ficou pior. Porque o mundo, ele só produzia coisas boas para o homem. Pensa no mundo que produz sem você precisar plantar milho, plantar alface, plantar as coisas que você come. Agora, hoje em dia, gente, se você tem um terreno na sua casa, nasce alguma coisa para você comer se você não plantar? Vamos ser sinceros? Pedacinho de terra que você tem, nasce alguma coisa? Dificilmente. Agora, o que cria no teu quintal, Julianel? Mato. E mato não se come. O que aconteceu depois da queda? Deus falou para Adão, agora lascou, velho. O que vai nascer não vai te alimentar. E para você se alimentar, você vai ter que plantar. E para você plantar, você vai ter que limpar esse terreno o tempo todo. Vocês entenderam a diferença? Já tinha um trabalho, só que esse trabalho agora piorou. Então deixa eu te dizer uma coisa para você, homem. Antes de você ser um homem pronto para se casar e ter uma família, Deus vai te dar muito trabalho. Deus vai te dar tarefas. Por quê? Para você estar apto para essa próxima tarefa. Adão passou um tempão até Deus criar Eva, porque quando a gente lê na Bíblia em Gênesis, a impressão que dá é que Deus criou Adão, colocou no jardim, depois no outro dia já tinha, a Eva ela já estava lá, mas não é assim, levou muito tempo, entre o versículo 1 de Gênesis ao versículo 2, e do versículo 2, do capítulo 1 ao capítulo 2, mais de 100 anos, entende isso? Então tipo assim, isso não é uma rapidez com que a gente lê, não é a cronologia bíblica. E dentro desse jardim, de todo esse trabalho, que levou muito tempo, Deus providenciou uma ajudadora idônea. Não é idônea. Agora eu vou derrubar o passarinho de vocês. Eu descobri, alguns anos atrás, o apóstolo Léo, ele chegou para mim e disse assim, Jonas, você sabia que aquele versículo de Gênesis, onde diz que Deus criou uma ajudadora idônea, está errado? Eu digo, não acredito. Ele disse, está errado. Eu digo, então me explica. No original hebraico, está assim, falhei uma ajudadora, como se lhe fora contrário. Agora, quando você escuta isso, faz todo sentido. Não faz? Ela não te ajuda se opondo a você? As suas ideias, seus planinhos? Por quê? Porque você é racional e ela é emocional. Não é igual. Esses dias eu estava falando com meu filho, ele disse assim, pai, eu quero casar com uma moça que tem assim uma cabeça legal igual a minha. Eu digo, não vai dar certo. Se tiver a cabeça igual a tua, vai ser um homem, não vai ser uma mulher. Não dá não, filho, esse caminho não é de Deus para você. Por quê, gente? Porque é diferente. Ela se oporá a você. E é interessante, quando eu aprendi isso, que quando Deus faz a mulher, Ele faz uma mulher que ela é contrária. A atitude, a oposição dela te ajuda, contrariando muitas vezes seus planos. Já viu aquela coisa que a mulher diz? Não, meu bem, não vai dar certo, mas você insiste, vai lá e faz, depois ela vai dizer para você, eu não te falei, eu não te disse. Por quê? Porque ela sempre vai ser essa oposição de Deus na tua vida. Então, se você brigar com a sua mulher porque ela se opõe a você, não é com ela que você tem que brigar, você tem que brigar com ele. Que foi ele que deu assim. Complicado, né, irmãos? Ou mais fácil? Eu acho que fica mais fácil a gente compreender, né? Diz assim, não, agora eu entendi. A minha esposa ela não tem idoneidade, ela tem oposição. Né? Por que traduziram dessa forma?
porque queriam suavizar. Quando se traduziu para suavizar a palavra que estava lá, no original. E em Gênesis, então, 2,15, tem essa bênção. Deus cria essa bênção e dá para o homem, essa mulher. E o segundo conselho que vem junto com essa bênção, que é Gênesis 2,24, diz o quê? Deixará, pois, o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher. Gente, qual é o maior problema que nós temos hoje dentro da família? Quando a família é aglomerada. Eu que o diga. Eu me casei e fui construir uma casa no terreno da minha sogra. Porque eu preferi eu enfrentar a minha sogra do que deixar a minha esposa enfrentar a minha mãe. Ia ser muito pior para ela. Porque a mãe, ela sempre protege o filho homem. Mãe não protege filha mulher, é raro. Filha mulher, ela se vira. Mas o filho homem é o filhinho da mamãe. E isso complica muito. Então, quando você casar, homem, né? Os que ainda não casaram, fique à distância da casa dos seus pais. Antigamente a gente tinha chaminé nas casas, né? Que não dê para ver a fumaça do chaminé da casa dos pais. Tem um outro conselho que diz assim, um psicólogo deu para nós, né? Comecinho do nosso casamento, diz assim: nem tão perto que dê para vir de chinelo e nem tão longe que dê para vir de mala. Essa é a distância ideal que você deve ter da casa dos seus sogros, né? Então, o segundo conselho é deixará pai e mãe. Isso tudo Deus foi ali na criação, no comecinho, na Gênese. No começo da família, quando Deus idealizou uma família. E quando Deus idealiza uma família, Ele não idealizou uma família perfeita, mas Ele idealizou uma família com um propósito perfeito. Qual que era o propósito perfeito de Deus? Multiplicar e encher a terra. E essa função não mudou até hoje, gente. Sabe qual que é a resposta de oração que eu mais tenho quando eu oro pelas pessoas? Para elas ter filhos. A maioria das mulheres e dos homens que não podem ter filhos, que a gente atende, e que faz o atendimento, a gente ora, dali 1 ano já estão com o filhinho no braço. Diz assim, é fácil é a melhor oração que tem para você fazer, você sabe que Deus vai responder mesmo. Raramente Ele não responde, muito raro. Então, Deus criou o homem com uma função muito específica dentro dessa criação familiar. E eu sei que vocês já sabem quais são as funções. Eu sei que vocês têm em mente, acredito que alguns até ministrariam essa palavra melhor que eu. Porque você já tem experiência, você sabe disso. Quais são as funções que Deus quer para esse homem? Então, uma das primeiras coisas que Deus quer para o homem, a primeira função, é que ele seja homem. Nossa, pastor, que redundante, né? É que o homem seja homem, mas homem de verdade. Uma das coisas interessantes é que Deus, Ele criou esse homem para que ele provesse, para que ele fosse maduro e independente e capaz. Quando a Bíblia diz assim, o homem deixará pai e mãe, ele não está falando do menino, nem do jovem, nem do adolescente, ele está falando do homem. Para chegar à estatura de homem, ele precisa de maturidade. Por isso que o tempo que Adão ficou só, ele e os animais, foi um tempo bem longo. Porque ele precisava de maturidade. Ele precisava aprender tudo. Ele estava aprendendo com Deus. E Deus estava trabalhando na função de que ele fosse essa pessoa madura e independente. Por que o independente? O independente, entre aspas, é que nós nunca vamos ser totalmente independentes. Na verdade, a pessoa que é madura, ela não é independente, ela é interdependente. Um homem maduro é aquela pessoa que sabe quem ele é,
sabe para onde ele está indo e sabe que ele depende de outras pessoas. Ele tem um propósito, mas ele sabe que ele não é uma ilha. Ele não é o Todo-Poderoso. Ele é interdependente, ele é capaz, porém ele é interdependente. E essa é a capacidade que Deus deu para Adão antes dele conhecer Eva. A capacidade de administrar, de gerenciar, de liderar toda a criação. E nesse trabalho, ele foi sendo treinado para liderar a sua casa no futuro. Eu creio que eu falei aqui sobre essa questão de como nós temos uma mentalidade com relação à família. Muitos de nós temos uma mentalidade de família pensando assim: se eu fizer tudo certo e for um sucesso, eu vou deixar para os meus filhos uma herança. Mas, na verdade, se você for maduro e fizer tudo certo, você não vai deixar uma herança, você vai deixar um legado. A diferença entre herança e legado é grande. A maioria dos herdeiros destrói a herança. Mas quem recebeu um legado, constrói em cima daquilo que recebeu. Quem recebe um legado é aquela pessoa que vai construir. O que Deus fez com Adão? Deus deu a Adão a oportunidade dele ter um legado. O tempo que ele esteve só, ele construiu algo, para que as futuras gerações pudessem construir sobre aquela base, sobre aquele alicerce, sobre aquele conhecimento. Então Adão, ele não era só o pai da humanidade, mas ele era o professor da humanidade. Tudo que ele aprendeu com Deus, ele teve que comunicar aos seus. E quando você lê Gênesis, você vai ver que lá na frente, quando está na geração de Lemeque, se não me engano, é que eles começam a cultuar a Deus. Então, eles aprenderam muitas coisas, mas o que era muito essencial com relação a adorar a Deus, eles ainda não tinham aprendido. Levou algumas gerações, e aquelas gerações eram gerações mesmo, né? Não é que nem hoje, que a geração tem menos de 10 anos, né? As gerações eram mais de 100 anos, né? Eu não sei quantos de vocês aqui já conheceram alguém que viveu 500 anos. Alguém conheceu alguém que viveu 500 anos? No máximo, né? Não chegamos a 100, quando chega a 100 está caindo os pedaços, coitado. Então o que acontece? Noé foi chamado por Deus para construir a arca quando tinha 500 anos. Agora deixa eu te falar, qual o tanto de conhecimento que você pode guardar em 500 anos? Quantas faculdades seriam capazes para ter um conhecimento adquirido em 500 anos? Então Noé tinha capacidade de fazer a arca? Tinha capacidade de fazer um submarino, porque o cara tinha conhecimento demais. Mas ele nunca tinha feito. Mas ele tinha o quê? Uma capacidade. Por quê? Porque ele viveu muito, gente. E à medida que você vai vivendo muito, muito mais capacidade você tem. Se você tiver o quê? Saudável. Já pensou 500 anos saudável, pastor Elon? Pensou? Uau, hein? No mundo de hoje a gente já está saturado, tipo assim, não aguento mais. Né? Mas aqui era tudo o quê? Um aprendizado. E essas funções, então, que Noé recebe, eles fundamentam a vida dele. Fundamentam a vida dele para os próximos passos da humanidade que ele ia dar. A segunda função do homem, então, a primeira foi sedimentar. Ele tinha que ser essa pessoa madura, ele tinha que passar pela maturidade. A segunda função, a primeira função é ser homem. A segunda função é ser marido. Gente, ser marido é uma coisa complicada. Não é não? Vocês não acham? É fácil ou é complicado?
complicado, gente. Tem hora que você diz assim, ah, meu Deus do céu. Oh, Jesus, da graça. Não é não? Por quê, gente? Porque ser marido, as coisas vão ficando mais afuneladas. Olha o que aconteceu com o coitado do Adão. Ele estava tranquilo, ele não tinha problema nenhum. Quando é que as coisas começaram a dar ruim para ele? Quando ele casa com Eva. Ele casou com Eva, Eva começou a ir para shopping. Ela olhava as vitrines, ela queria ver coisa nova. Queria novidade de vida. Até que ele encontrou uma vitrine de calçados, né, finos, no salto 15. E ela quis comprar esse calçado. E aí ela falou que ela não tinha dinheiro. E o cão falou para ela que vendia em 10 vezes sem juro. Aí ela não aguentou e comprou o calçado. E Adão se lascou junto com ele. Quando você sai desse patamar onde tudo é você só, e agora você é esposo, você tem o que? Obrigações. Qual era a obrigação de Adão, gente? Qual era a obrigação de Adão? Aonde é que você está indo toda tarde, mulher? O que você está fazendo? Ah, aquela árvore é tão bonita. Aquela árvore você não tem que nem passar perto. Sai dessa vida. Você está proibida de ir lá. Proíbe uma mulher e ela vai lá. Mas Adão teria que ter tido o quê? Uma atitude. Qual era a atitude que Adão teria que ter? De autoridade. Como ele não teve autoridade, ele foi manipulado nas circunstâncias. Porque ele não soube exercer a sua autoridade. Gente, não é poucos casais que eu aconselho quando o homem não soube usar a sua autoridade. Não é pouco, é muito. Muito mesmo, principalmente hoje. Porque hoje tem uma série de direitos. Então o marido ele não pode ser um marido que exerça autoridade. Porque senão ele vai ser acusado de machismo. E é capaz ele ir estar preso. Mas a Bíblia nos dá algumas estratégias com relação a ser marido. Qual é a função do marido na Bíblia? A função de homem a gente já viu. Agora, qual é a função de marido? Uma das coisas que é a função do marido é que ele precisa, com a esposa, cumprir as obrigações de esposo. Está lá em 2 Coríntios. Cumprir as obrigações de esposo para com a sua esposa. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Não existe coisa pior do que uma mulher descontente. E aqui eu não estou falando de você dar joia para ela, não. E nem de você lavar a louça. Não é desse papinho que a gente está falando, não. A gente está falando de um papo que esse homem tem que manter essa esposa muito bem feliz, muito bem contente com você. E é na área sexual. Quando a Bíblia fala que você tem que cumprir papel de esposa, é na área sexual. Gente, eu pego muito casal, muito casal. Que às vezes estão 1 ano, 2 anos. Teve um casal que eu aconselhei, 2 na verdade. 7 anos sem sexo, gente. 7 anos. Eu disse assim, isso já não é mais um casamento. É só uma amizade. Por quê? Porque essa aliança do casamento não está sendo renovada. Eu encontrei um homem uma vez que ele usava a falta de se relacionar sexualmente com a sua esposa para punir a esposa. Alguma coisa que ela fazia que ele não gostava, então ele ia punir a esposa. Falta de sexo, eu digo, mas isso é burrice, isso não é punição. Então, gente, essa segunda parte
Ser marido é uma coisa que já vai exigir mais de você. Você tem que amar essa esposa, cuidar dela, proteger, dar a ela a estabilidade e a proteção. E a mulher precisa se sentir amada, segura e protegida. Porque esse é o princípio da mulher respeitar o marido. A mulher só respeita o marido quando ela se sente amada, protegida e segura. Quando a mulher sente essas coisas do marido, ela automaticamente vai ser essa pessoa que vai ser submissa e respeitosa. Ela vai ter esse retorno. Tem muitos maridos que chegam para mim: a minha mulher não me respeita. Eu digo: você não está sendo um homem decente. E não, hoje em dia, gente, isso está tão comum que é até feio, né? Quando você vê muitas mulheres que elas é que sustentam a casa. Elas é que comandam a casa. E muitas vezes o marido foi embora e abandonou mesmo. E a mulher tem que se virar com os filhos e com a responsabilidade. E o homem dá linha na pipa, né? Então, ser marido é uma necessidade de entender a autoridade que ele tem e o compromisso de suprir, amando a sua esposa, protegendo e gerindo os recursos que ela precisa para que esse casamento dê certo. Então, a mulher, ela vai respeitar o marido quando ela se sente segura, protegida, num ambiente que ela pode confiar nesse marido, confiar nesse relacionamento, que ele não vai abandonar ela. Eu lembro de um amigo meu, uma vez, que ele falou comigo, nós estávamos falando sobre as dificuldades do casamento dele. E ele disse assim: não, Jonas, minha mulher, ela é muito parceira. Rapaz, se a gente precisar, a gente fica debaixo da ponte junto. Eu olhei para ele e disse: é verdade isso. Pois eu vou te contar como é que terminou essa história. Ela trocou ele por um mais rico. Ela não queria ir para baixo da ponte, não. Ele estava enganado com a mulher dele. Quando as coisas apertaram financeiramente, ela vazou. Vazou do relacionamento. Eu conheci uma pastora também, esposa de um pastor aqui perto, não é longe não, 100 quilômetros daqui. E essa pastora também abandonou o marido porque ela estava cansada de ser pobre. Você acredita nisso? Abandonou o marido. Achou um mais gaita, e ela, deu linha na pipa. Ela não se sentia o quê? Nem amada, nem segura, nem protegida. Então, o que acontece aqui, gente, é o seguinte: ser marido significa algo que é sério. Ou você vai cumprir com o seu papel, ou você vai perder a mulher da sua mocidade, como diz lá em Provérbios. Você vai perder essa mulher. Então, ser um marido já exige de você a responsabilidade de ser o líder, o provedor e a figura de autoridade, né? Essa é a função. Põe o primeiro slide para mim. Esse slide está dentro dessa apostila de paternidade? Está aqui atrás, eu estou tentando ver ali, está aqui. Esse é o papel da autoridade do homem: liberdade, afeição, limites e aceitação e amor. Esse é o papel do homem, a autoridade que ele tem. Vai cumprir essas áreas da vida da sua esposa. Esses limites, gente, é para toda a família. O homem, ele não dá limite só para o filho, como a gente pensa. Ele dá o limite para a mulher também. Ele dá a ela liberdade, porque ela não é filha dele, mas ela é submissa. Ela tem uma liberdade debaixo desse limite do amor dele. Ou seja, é aquela pessoa que não vai tomar decisões sem comunicar com o seu marido. Se a sua esposa toma decisões e não comunica contigo, vocês não têm um casamento. Vocês têm uma guerra, uma disputa, né? E a afeição, gente, o que é a afeição? O marido deve ser afetuoso com a sua esposa, ou seja, tempo de qualidade, falar a linguagem de amor da sua esposa. Esse daqui é um assunto que a gente tem
toda uma aula sobre as 5 linguagens de amor. Por quê? Porque se eu não sei a linguagem de amor da minha esposa, ela nunca vai ter o tanque de amor dela cheio, por mais que eu me esforce, porque eu não sei o que a agrada. Agora, à medida que eu sei o que ela gosta, e ela sabe o que eu gosto, eu posso comunicar com ela na linguagem de amor dela. Por exemplo, a minha esposa, ela tem a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é uma coisa difícil para mim, porque eu sou a pessoa de toque. E a pessoa de toque, ele dá um abraço em você, encheu o tanque de amor dele, ele vai embora. Ele não vai ficar ali batendo papo e tudo mais. Parece íntimo, mas não é. Né? É bem superficial. Agora, o tempo de qualidade é profundo. Você precisa dar atenção àquela pessoa. Né? Você precisa sentar com ela, você precisa olhar nos olhos, você precisa relacionar. E isso vai te custar alguma coisa. Vai te custar tempo e você vai ter que ser atencioso com ela. Então, a afetividade vem entre essas 5 linguagens de amor. Nessa função, o homem ele passa por essa interdependência, porque ele é independente até ele se casar. Ele se casa, agora ele tem alguém que depende dele e ele depende dela. Então, uma dependência de mão dupla, é uma troca. Casamento é uma troca. E é uma troca de atenção, de relacionamento, de conversa. Gente, o que homem gosta de fazer quando chega em casa depois do serviço? Conversar? Raro. Poucos. Quando a gente chega em casa depois do serviço, a gente quer o quê? Assistir o Jornal Nacional, bater um pratão de janta e PT saudações. Cama. Ah, cama com a esposa? Que nada. Dorme antes dela. Né? Por quê, gente? Porque muitas vezes não tem relacionamento, afetividade. Afetividade vai trazer autoridade para você. Né? Faz parte disso. Então, essa função do marido. E a outra função do homem, que é a terceira função. Nossa, a gente está indo rápido hoje. A terceira função do homem é qual? Ser. Casou. Está casado. O que vem depois? Os filhos, os pais, ser pai. O Cote tem uma palavra, né, que eu acho que até já falei aqui. Ele diz assim que quando o homem casa, Deus quebra o vaso. E quando vem os filhos, ele pisa nos cacos, né? E quebra mais ainda, né? Quando vem os filhos, daí sim. Então, a próxima função é ser pai. E esse ser pai é exercer essa autoridade, ter uma voz de comando, de direção. Ele vai gerar nos filhos segurança, ele vai trazer limites, vai exercer a disciplina bíblica. Muitos pais, gente, não exercem disciplina. E quando você não exerce disciplina, os filhos vão entrar a liberdade traz a libertinagem. Vai entrar para a bandidagem, delinquência. Falta de disciplina gera delinquência. Só que a disciplina só vem depois que eu coloco os limites. Eu não posso disciplinar o que eu não limitei. Se eu não comuniquei um limite para o meu filho, eu não posso corrigir algo que eu não ensinei antes. Ou seja, Deus pode nos corrigir, sim ou não? Por que Deus pode nos corrigir? Porque nós temos uma lei. Aqui está o nosso limite. Se eu ultrapassar o limite daquilo que Deus deu, vai vir a correção. Agora, com nossos filhos, com a nossa família, eu também tenho que ser claro. Eu tenho que colocar limites e limitar, disciplinar aquilo que eu limitei. Eu não posso disciplinar o que eu não limitei. E se eu nunca fiz isso, eu preciso pedir perdão aos meus filhos. Se eu sou um pai que nunca coloquei limites e nunca disciplinei, eu tenho que pedir perdão.
eu tenho que entender que eu errei como pai. Agora, se eu disciplinei demais e não trouxe nenhuma direção, nenhum limite, eu errei também. Por quê, gente? Se eu desconheço a palavra de Deus, digamos que eu sou de um povo indígena, eu não tenho a lei de Deus, eu não conhecia a Bíblia. Deus vai julgar um indígena? Sim, vai. Mas baseado em que lei? Nessa lei aqui, que ele não conhece? Não, baseado na lei que ele conhece. Todas as comunidades humanas têm leis, têm princípios, têm deveres. Por mais diferentes que sejam, sempre tem uma lei. E a Bíblia também diz que nós temos uma lei no nosso coração. Então Deus colocou limites no homem. O homem sabe quando ele está pisando na bola e quando ele não está. Porque está dentro dele. Você pode nunca ter ouvido de Bíblia, mas você sabe que matar outro ser humano é errado. Entende? Então os valores estão dentro de nós. E nós, como pais, temos que exercitar essa área dos limites e do ensino. Ou seja, vou explicar isso, né, de uma forma bem lúdica. Se eu tenho um filho, e esse filho ele comete mentira, essa é a mais fácil de todas. A Bíblia diz que quem mente é mentiroso, certo? Então, se o meu filho cometeu uma mentira, eu posso chegar para ele e dizer assim: olha, você é um mentiroso? Sim ou não? Posso? Posso. Está certo? Não está. Por quê, gente? Porque é o seguinte: quando eu falo para o meu filho que ele é, eu estou dando para ele uma afirmação de uma identidade. Se eu disser para o meu filho que ele é mentiroso, eu, como autoridade, estou liberando sobre a vida dele aquela palavra de identidade. E essa criança, ou esse adolescente que ouvir isso, ele vai dizer: se o meu pai disse que eu sou mentiroso, então eu sou. Então ser mentiroso é a minha identidade. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar nesse meu filho e dizer assim: filho, você mentiu. E eu não quero que você minta. Se você mentir, o pai vai te disciplinar. Então o que eu estou fazendo? Colocando um limite. Então eu coloco para ele: esse é o limite. Se ele mente, eu posso discipliná-lo? Posso chamar a atenção dele. E se ele for reincidente, eu o disciplino. Era assim que eu fazia com meu filho. Então quando esse filho entende que ele vai receber uma disciplina, eu coloco um limite para ele e chego para ele e digo assim: filho, você mentiu. Esse comportamento é errado. E por causa deste comportamento errado, o pai vai te disciplinar. Mas você é meu filho, você não é um mentiroso. E é por essa razão que você vai ser disciplinado. Porque você não é e fez algo que é errado. Vocês estão vendo a diferença entre aquilo que eu ministro para os meus filhos e aquilo que eu não limitei, ou aquilo que eu limitei? Ou seja, uma das identidades do pai, uma das funções do pai é imprimir nos filhos a identidade deles. Tanto no filho homem, como na filha mulher. Independente do sexo dos seus filhos, é o pai que é responsável por imprimir a identidade. Pode pôr. Quando eu coloco essa identidade, eu estou dizendo para ele quem ele é. E aí eu vou gerar o quê? Eu vou gerar nessa identidade essa direção. A direção é a identidade que eu dou para os filhos. É para onde eles vão, quem eles são, para onde eles estão indo. E essa identidade ela vai ser aprovação para ele.
A maioria das pessoas que têm traumas de paternidade nunca foram afirmadas pelos seus pais. E ela sempre está buscando o joinha desse pai que nunca deu. Sabe, buscar um likezinho, né? Fazendo tudo certo para que o pai reconheça, olha, foi muito bem, filho. E às vezes você vai receber essa palavra uma vez única na vida, né? Então, direção, limite, segurança é a função da figura paterna. Ele tem essa função de imprimir nos filhos. Então, o ápice da paternidade na vida do homem é formar um outro ser humano. Muitas pessoas têm questionado, né, que mundo nós estamos deixando para os nossos filhos, já viu? Esse pessoal da preservação, né? Que mundo vamos deixar para os nossos filhos? E eu pergunto, que filhos nós vamos deixar para esse mundo? Porque a questão não é o que nós estamos fazendo com o mundo ou com o planeta, mas o que eles irão fazer. Porque se nós como pais não estamos dando direções, não estamos sendo presentes, não estamos dando identidade, eles vão ser ainda piores. Vai ser uma geração sem identidade, sem direção, sem limite, e que nunca recebeu uma segurança de uma paternidade. A pior coisa que existe na vida dos filhos é ter um pai que não traz segurança. Qual é o pai que não traz segurança? Aquele pai que ou morreu, ou abandonou a família, ou era um pai que tinha um comportamento reprovável. Aquele pai que tinha um comportamento viciado, alcoólatra, ou tinha uma disfunção psicológica. Tem pais que têm disfunção psicológica, sim, são psicopatas. E eu já atendi filhos de psicopatas, de gente doida, que sofreu demais na mão dos pais. E geralmente o psicopata casa com outro. Então os filhos dele sofrem em dobro, né? Tem pai e mãe com psicopatias, né? Então eles vão apanhar demais, vão ser manipulados demais e não vão ter identidade nenhuma. E vai ser difícil para eles entender como ser humano. Então a função da paternidade é gerar um outro ser humano que vai fazer a diferença na terra. E é assim que você vai deixar um legado para a próxima geração. Quando você, como pai, afirmou a identidade dos seus filhos, de tal forma que eles não vão se desviar dessa identidade deles. E hoje nós temos uma crise de identidade no mundo que nós vivemos. As pessoas não sabem quem elas são. E quem está dizendo para elas o que elas são é a escola, a mídia e uma sociedade que é totalmente contra a família. Então as pessoas estão perdidas na sua identidade, tanto sexual como a identidade profissional. Antigamente, como é que era a profissão dos filhos? Ela vinha de quem? Dos pais. O que Jesus fez até começar o ministério dele? Trabalhou com o pai dele, com o carpinteiro José. Aprendeu a profissão do pai e trabalhou nisso. Era a identidade dele. E não tem nada de errado nisso, né? A pergunta-chave, né, que nós temos aqui é: se esses filhos que receberam um legado, eles têm capacidade de realizar esse legado, de dar continuidade a ele? De quem é a responsabilidade de treiná-los? Dos pais. A vida nossa, gente, se resume nisso: ser capaz, ser um bom marido, ser um bom pai. Agora, qual é a nossa crise? A maioria dos homens são homens que não são homens de verdade. Não provém, não trazem segurança. Falharam miseravelmente em cuidar dos filhos, cuidar da esposa, cuidar da família. Foram um desastre. E às vezes não é falta de conhecimento, é falta de posicionamento. Quando você tem uma base de ensino, os teus pais te ensinaram. Meus pais eram presbiterianos, então
Eu ia para a escola dominical desde os 6 anos de idade, estava na igreja ensinando Bíblia. E você vai o quê? Praticando. O grande problema hoje nosso é que não falta conhecimento, mas falta a prática do conhecimento. Conhecimento sem prática é burrice. Por quê? Porque sabedoria é colocar o conhecimento em prática. Ser sábio não é ter conhecimento. Ser sábio é colocar o conhecimento que eu tenho em prática. E isso vai gerar bons frutos na minha vida, na vida dos meus filhos. E você vai ter uma família estável. Porque você está colocando os princípios da palavra de Deus como base para a tua vida e para a vida dos teus filhos e netos. Hoje nós temos a crise dos filhos de pastores. Muitos pastores nos procuram: pastor, meus filhos desviaram. Meus filhos estão nas drogas, meu filho está na homossexualidade. E aí você vai ter que trabalhar toda essa paternidade. A Bíblia fala muito sobre paternidade, gente, muito. Se você estudar a vida de José, você vai ver que José foi o único cara dos 12 filhos que teve paternidade. Os outros não tiveram. E por isso eles queriam matar José. Porque ele, José, estava recebendo do pai o que os outros todos queriam, mas nunca receberam. Que é o amor do pai. A falta do amor do pai pode te virar num assassino. O que aconteceu entre a parábola do filho pródigo? Entre os dois irmãos. Um irmão pega e peca contra Deus terrivelmente, porque é pecado você pedir herança antes da morte dos pais. Isso está lá em Provérbios e está lá na lei. É desonra aos pais. E esse filho pede a herança e o pai dá. O pai não amaldiçoa. Mas o outro filho fica onde? O filho mais velho fica onde? Na casa do pai. Mas quando o filho mais novo volta, qual que é o conflito? Qual foi o conflito quando o filho mais novo chegou? Esse teu filho que desperdiçou tudo, você coloca um anel no dedo e faz uma festa e mata o bezerro que era para ocasiões especiais. E eu estou aqui ralando como um escravo. Agora, a grande questão aqui dessa parábola é que quando o filho mais novo sai da terra onde ele está, para voltar à casa do pai, ele quer voltar como filho? Não. Qual que era a ideia dele? Eu vou voltar como escravo do meu pai. Eu quero ser escravo, prefiro ser escravo na casa do meu pai do que na casa dos estranhos. E agora o filho que está em casa, como é que ele se sente? Como escravo. Porque ele diz assim: eu te sirvo como escravo e nunca me deste um carneirinho para eu matar e fazer festa com meus amigos. Então, qual que é a moral dessa parábola? É que nenhum dos dois filhos conhecia o pai que tinha. Esses filhos não conheciam o coração desse pai. Um era escravo dentro de casa e o outro foi para fora para perceber que sendo escravo dentro de casa era melhor. E nenhum dos dois tinha paternidade, porque estavam distantes do coração do pai. Um filho pode estar distante do coração do pai? Sim, pode. Ele pode preferir não se aproximar do pai, pode preferir não conversar com esse pai, pode preferir não relacionar com esse pai. Gente, muitas pessoas que a gente aconselha, e eu falo para a pessoa: teu pai é biológico? Ah, eu não conheço. Eu disse: você quer conhecer o seu pai biológico? Tem pessoas que dizem assim: é tudo que eu mais quero. Mas tem outras que dizem: não me faz nenhuma falta. As duas posições são legítimas da pessoa. Uma é que muitas vezes essa pessoa, quando ela foi adotada numa família, ela recebeu tanta paternidade, tanto amor, que ela não tem necessidade daquilo. Mas existe a outra que ela recebeu essa rejeição, e isso doeu tanto no coração dela, que ela não tem a menor disposição de ser rejeitada de novo.
Então ela não quer se aproximar do pai biológico, porque ela tem medo de ser ferida novamente, né? E aqueles que procuram, que eu acho que é o correto, você conhecer a tua gênese, da onde você veio, quem você é, vai ajudar na sua identidade. Quando eu sei quem eu sou, e eu sei de onde eu vim, eu estou cumprindo aquele versículo, né? Conhecereis a verdade. Qual que é a verdade da tua geração? Quem são os meus pais? Qual é a minha história? Da onde eu vim? Isso vai trazer sua identidade, sua cura. E quanto mais eu conheço da minha história, mais curado eu sou. E é interessante porque é bem legal quando eu sento com meu filho e começo a contar as histórias dos meus pais e dos meus avós. Porque se eu não contar para ele, ele não vai saber de onde ele veio. Quem eram os seus avós, quem eram os seus pais. As histórias boas e ruins. Porque geralmente nas famílias a gente quer contar as histórias boas e engraçadas. As ruins a gente nunca quer falar. Mas é importante a gente falar de todas elas. Por quê? Porque faz parte da sua gênese. Você é um ser que está gerando outro ser e você precisa construir nessa pessoa a base da verdade. A verdade nem sempre é bonita. Às vezes a verdade é um pouco nebulosa. E muitas vezes o nosso comportamento mascara a nossa identidade de quem nós somos. E nós passamos isso para frente para os filhos. E os filhos aprendem então a mascarar a verdade. Porque eles desconhecem ela. E eles veem que o pai não fala a verdade. Então eles também não vão falar. Então nós como pai nós temos um legado. Nós como marido temos um legado. E como homem temos um legado. É lógico que isso vai além da fronteira do lar, obviamente, né? A gente vai falar disso se vocês quiserem no futuro. Não sei se vocês vão aguentar mais eu aqui. Mas o importante é que a gente entenda que Deus ele tem um projeto para o ser humano. E o projeto de Deus é que nós sejamos essa reflexão de quem Deus é. Ou seja, eu tenho que refletir Deus para os filhos, para que eles possam refletir Deus para os outros. Quando eu falho como pai, eu estou falhando como Deus na vida deles. Uma das identidades de Deus é que Deus é pai. Não é assim? Quando a gente vai ler a oração modelo que Jesus deixou, como é que está lá? Pai nosso. A identidade de Deus tem a ver com a paternidade. E quando Deus criou Adão e ele criou Eva, ele criou pessoas que fossem representá-lo para essa família. Nós somos representantes de Deus para a nossa família. E como é que a gente está representando Deus? De que maneira? Como é esse Deus que eles veem? Quando eu tenho um pai com um comportamento ruim, eu vou ver Deus também com esse mesmo comportamento. Ou digamos, se o meu pai bebia, ele não supria a casa, ele me deixava faltar as coisas, eu não vou crer que Deus vai suprir a minha vida. Eu vou ter dificuldade com a paternidade de Deus. Eu nunca vou depender de Deus para nada, eu vou confiar na força do meu braço. Agora, quando eu conheço a paternidade de Deus e eu sei que Deus é bom, porque o meu pai foi aquele que me supriu, eu sei que Deus, o pai, também vai suprir. Apesar da força do meu braço, não é pela, e sim apesar de. Apesar da força do meu braço, Deus pode me suprir. Vocês estão entendendo a diferença? Então, Deus ele tem um caminho para o homem dentro dessa função familiar. Deus criou o homem, preparou ele, deu a ele todas as ferramentas para que ele seja essa pessoa que tem um posicionamento, né, em casa. Né? E hoje nós temos o reflexo da falta da paternidade, que muitas mulheres que a gente atende falam assim: pastor, meu marido é um banana. Já ouviu falar do marido banana? É aquele marido que não tem um posicionamento. E muitas vezes a mulher é obrigada a se posicionar porque o homem não toma nenhuma posição. Então, essa não é a função do homem. A função do homem é de exercer a autoridade e de se posicionar dentro daquilo que Deus o chamou
para que essa família, ela vai dar frutos eternos. Gente, a coisa mais legal que tem é quando os nossos filhos começam a dar frutos, não é não? Quando os nossos filhos, eles começam a ser aquelas pessoas que vão influenciar outras, né? E eu tenho muitas experiências assim, eu tive muitas experiências assim com o Lucas, porque tipo assim, eu nunca falei para ele, disse, olha, eu quero que você seja um missionário, nem um pastor, nem nada. Digo, filho, segue seu caminho. Quem vai dirigir sua vida, à medida que você for andando, Deus vai te comunicando os seus valores. O pai vai sempre estar presente na sua vida, mas Deus vai direcionar você. Gente, tem sido tão interessante, por quê? Porque as pessoas procuram ele para receber conselhos. Eu disse assim, está virando conselheiro, é filho? Aí volta e meia ele traz pai, eu estou com um amigo que está com isso, o que eu faço? Bem pequeno não, ele estava no ensino fundamental e todos os amiguinhos da escola dele estavam os pais separando. Vários amigos estavam com problemas em casa, ele chegou um dia em casa e ele estava muito aflito. Eu digo, filho, o que está acontecendo contigo? Ele disse, pai, eu fico muito feliz quando eu vejo você dando um beijo na mãe. Eu digo, mas por que, filho? Porque a maioria dos meus amigos do colégio, os pais estão se divorciando, pai. Na mesma idade dele, de 7, 8 anos. A maioria daqueles... Gente, por que Satanás faz isso? É a idade que ele vai traumatizar a identidade daquele menino, daquela menina. Porque a idade que ele mais precisa da paternidade é a entrada da adolescência. Os teus filhos precisam de um pai nessa idade. De 8 a 12 anos, a 15 anos, eles precisam de um pai presente. Porque o pai vai trazer a âncora, vai trazer o equilíbrio, eles não se entendem como gente. Então essa é a idade que eles precisam da paternidade muito presente na vida deles. Pastor, mas eu já fui pai, agora já sou avô, então agora esse papo não me interessa mais. Deixa eu te falar, você nunca vai deixar de ser pai. E ser avô é uma responsabilidade ainda maior com relação a seus netos. Porque às vezes você vai ter que direcionar o seu filho a ser um bom pai com relação ao seu neto. E você vai ser a pessoa que vai afirmar no seu neto coisas que o seu filho não está afirmando. Então não se engane, a sua tarefa ainda não acabou, né? Ainda tem trabalho a ser feito. Amém, gente? Glória a Deus. Para parecer que está acabando, não, está acabando mesmo. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos ajude, que a tarefa é grande.